Boa noite, minha gente, tudo bem? Eu sou Regina Célia Gonçalves, sou formada em História pela Universidade Federal da Paraíba e tenho uma longa trajetória como professora de História há mais de 40 anos, não quero tempo. Estou aqui atendendo um pedido do Eric, essa pessoa tão querida por tantas pessoas, particularmente por mim, um amigo muito querido, a quem eu prezo muito. E ele me pediu para falar um pouquinho sobre a condição da história como um instrumento de transformação, né, de mudança no mundo. E aí eu fiquei pensando, num curto espaço de tempo, sobre que aspectos eu poderia abordar. E eu pensei nisso que eu vou dizer rapidamente. Em primeiro lugar, quando a gente fala de história, a gente pensa logo na ideia de que a história é um processo. Ela necessariamente, embora esteja sentado naquilo que nós chamamos fatos, ela não é uma sequência, um encadeamento de fatos. Ela é um processo. É um processo de transformações, é um processo de mudanças e é um processo também de permanências ao longo do tempo. E nesse sentido, é importante lembrar sempre que a própria palavra história ela tem mais de um significado na nossa língua, na língua portuguesa. Um primeiro significado, a palavra história representa aquilo que é vivido pelas pessoas, pelos seres humanos, né? A realidade vivida num determinado tempo, num determinado espaço, e que é produto, essa realidade que é produto da ação dos homens. Então, portanto, nesse sentido, todos nós, todas as pessoas do mundo estão na história e fazem a história. Mas a palavra história também significa um campo específico do conhecimento, que é o métier, digamos assim, que é a oficina, que é produzido por um profissional, que é o historiador, né? O historiador municiado por uma metodologia, por teorias, por uma vasta pesquisa, né, um procedimento extremamente rigoroso, ele produz um conhecimento sobre a ação humana no tempo e no espaço. Mas seja qual for o sentido da palavra história, em ambos, nesses dois que eu mencionei agora, nos dois sentidos, tanto a história como a realidade vivida, quanto a história, conhecimento, elas são resultado da ação humana. Portanto, os seres humanos são os protagonistas da história. Então, tendo esse pano de fundo, quando a gente fala do conhecimento histórico, particularmente, que é sobre isso que eu quero falar nesse tempo, a gente percebe, os historiadores percebem, que estudando essas ações dos homens no tempo, através dos tempos, através dos milênios da presença humana no planeta, em diferentes espaços, que se percebe que há aspectos da organização social humana, das diferentes organizações sociais humanas, que permanecem ao longo do tempo, que perduram. E há outros aspectos que se modificam. Mesmo os que perduram, eles perduram se transformando, né? É uma transformação permanente, né? E, portanto, a realidade, né, das sociedades humanas, através do tempo, ela está sempre se modificando. E é muito importante para a gente, neste momento especificamente, da história da humanidade, da história do planeta, da história específica do nosso país, é muito importante que a gente tenha esse alento, né? O alento de saber que nada dura para sempre, que as coisas mudam, né? Que as permanências são permanências, mas em transformação, e que essas mudanças vão acontecer, né? E é necessário que aconteçam, acho que todo mundo concorda comigo, né? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, sob o domínio do mal, de uma forma geral, embora também estejam aparecendo em todos os lugares do mundo reações, né, a esse domínio do mal. Mas o que é mais importante, retomar a ideia de que é o protagonismo dos seres humanos que leva à mudança. Nós não podemos ficar acomodados
aos nossos livros, ao nosso cotidiano comezinho que cuida apenas dos nossos interesses pessoais. Nós temos que encarar a tarefa de transformar o mundo. O mundo não se transformará se nós não o fizermos se transformar. É a nossa ação que vai deixar esse mundo melhor ou pior, né? Melhor, de preferência. Esse é o nosso esforço. E, finalmente, lembrar sempre que tudo é história. Que a história é um tremendo instrumento de poder na medida em que ele explica, né? Esse poder, esse conhecimento explica o mundo. Explica grande parte das coisas que acontecem no mundo. E a outra questão, se tudo é história, todos nós estamos nela. Então, façamos disso a nossa principal bandeira. É isso. Obrigada aí pela atenção que me deram. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Boa noite a todos.